Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é urgente e é explosivo. Chegou o dia, pessoal, porque o momento que você queria chegou e tá aqui. Olha aqui comigo, ó. O mercado financeiro está em surto, a bolsa de valores caindo, o dólar aumentando e uma das razões é essa decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, da Bolsa Brasileira, fechou o dia com uma queda expressiva. Então, já começa pelo Ibovespa, por favor. Exatamente, Trali. Essa queda no principal índice foi justamente impulsionada, digamos assim, por essa queda das ações dos bancos em bloco. Para vocês terem uma dimensão, os bancos perderam em valor de mercado mais de 41 bilhões de reais. Eu conversava com agentes do mercado financeiro que mencionaram exatamente esse seu ponto. As instituições financeiras estão se sentindo colocadas aí nessa encruzilhada. Para qual caminho seguir? Desobedece uma determinação do STF, desobedece uma determinação de um cenário internacional. Então essa encruzilhada é que tem causado algum tipo de desconforto e também de imprevisibilidade no mercado, que a gente sabe bem, os investidores não gostam muito desse termo de imprevisibilidade e acabam recorrendo a ativos financeiros que consideram mais seguros. Eles observam, claro, os desdobramentos dessa decisão do ministro Flávio Dino, as reações políticas, os possíveis impactos econômicos, principalmente no que diz respeito da atuação das instituições financeiras. Um dos agentes me disse, a gente está tentando entender para qual lado o mercado financeiro vai. Eles falam também em escalada de tensão, numa involução na relação entre o Brasil e os Estados Unidos, em jogo de retórica e impasse, portanto, na atuação dos bancos e como isso pode influenciar em algum momento o fluxo de capitais, isso olhando para o curto prazo. Quando a gente olha para esse cenário como um todo, eu falei no começo dessa entrada que os investidores acabam indo para os ativos que consideram mais seguros, a moeda americana é um desses ativos e é por isso que a gente vê o dólar crescendo, subindo a cotação da moeda americana em dias como hoje. Vem mais chumbo grosso pela frente? Olha, entre os bolsonaristas, eles avaliam que essa decisão do ministro Flávio Dino de barrar decisões e leis estrangeiras aqui no Brasil, precisando de uma validação nacional para que elas sejam aplicadas, eles veem que essa decisão coloca Flávio Dino na mira da Lei Magnitsky, que já está aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, e sim, os Estados Unidos avaliam estender a Lei Magnitsky para outras pessoas, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, conversando com aliados do Eduardo Bolsonaro e também do jornalista Paulo Figueiredo, que juntos atuam junto ao governo Donald Trump para essas sanções ao Brasil, e aí o que eles me dizem é o seguinte, que esse fato de Dino, essa decisão do Dino, o coloca na mira da Lei Magnitsky. E eles já diziam o seguinte, olha, o Flávio Dino, ele é visto dentro da primeira turma que vai julgar a tentativa de golpe de Estado como o principal aliado do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso e principal alvo do bolsonarismo. Então, o que eles dizem é o seguinte, olha, Flávio Dino já estava ali no radar, só que com essa decisão que foi informada à Casa Branca, ao Departamento de Estado americano e também ao Departamento de Tesouro logo depois, eles veem que Flávio Dino ele consegue ficar mais, como dizer assim, mais bem colocado nessa lista de prioridades para a aplicação da Lei Magnitsky. Mas também conversando com esses interlocutores de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o que eles me dizem é o seguinte, olha, a Lei Magnitsky, ela foi aplicada a Alexandre de Moraes, mas a ideia é que antes de aplicar novas sanções nesse sentido, era que a aplicação fosse integral a Alexandre de Moraes, que ela de fato esteja cumprida na sua plenitude. Como isso não aconteceu ainda, então eles estavam achando que não ia ter essas novas sanções tão rapidamente. Mas com esse caso de Flávio Dino, faz com que ele pule ali nas prioridades. Bem, mesmo no governo brasileiro, conversando no Palácio do Planalto e também no Itamaraty, eles imaginam sim, eles já estão preparados que essa decisão de Flávio Dino vai também repercutir em pouco tempo, e com novas sanções, com novas medidas. A verdade é que quando a gente conversa aqui nos bastidores do governo brasileiro, há um clima total de que, olha, tudo é possível, não há o que prever neste momento. Tudo pode ser uma surpresa, mas do mesmo jeito a gente está preparado para isso, porque não sabe o que pode vir pela frente. Nesse caso agora, o que eles veem é o seguinte, que essa decisão de Dino, isso eu estou dizendo aqui do governo, de fato acirra um pouco mais a decisão, mas de modo geral era o caminho basicamente que estava sendo traçado
passado. Lembrando que essa decisão do Flávio Dino, como bem destacou a Marina Demore, é uma decisão que ela não cita especificamente a Lei Magnitsky, que ela foi dada dentro de um outro processo, de uma outra ação. Mas ainda assim o recado está dado e aí tem uma avaliação direta que isso vai bater na Lei Magnitsky aplicada já a Alexandre de Moraes. Então o Brasil não é mais uma democracia. É um sistema muito semelhante ao da Venezuela. E prova disso é que nós seguimos mais adiante nesse sentido com a decisão do Flávio Dino de ontem. E aí a gente começa a aprofundar essa decisão do Flávio Dino, e vocês vão ter que concordar comigo o seguinte, né? Primeiro de tudo, cadê o pessoal que fala decisão judicial não se discute, se cumpre? Porque o que eu estou vendo é um monte de decisão judicial. Poxa, agora travou a folha. Sério mesmo? Deixa eu ver aqui. De acusação sobre tragédia de Mariana para tentar blindar Moraes de ação dos Estados Unidos. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui é que os jornais estão discutindo a decisão do Dino. Ora, decisão judicial não é para cumprir? O que vocês estão discutindo? E outra coisa mais. Todo especialista que vem falar, seja aqui na Folha, no Valor Econômico, nos outros jornais, no Estadão, etc., o especialista, via de regra, fala em off. Por que vocês estão escondendo o nome de vocês? Qual que é o receio, já que a gente está numa democracia pujante? Eu já esteja até governador em evento grandioso falando disso. No Brasil vive uma democracia pujante. Ignora Daniel Silveira, Clezão, Dona Adagilza, Iraci Nagashi. Ignora tudo isso aí que está acontecendo. Se a gente tem uma democracia pujante, nós estamos em pleno gozo das nossas liberdades, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Falem em especialistas. Vocês estão com medo de quê? Né? Ou será que eles estão com receio de serem mal interpretados, propositalmente mal interpretados, para daí serem enquadrados como fascistas, nazistas, etc. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, não, mas é muito comum isso acontecer, tá? Quando você discorda de alguma coisa do Moraes, desse establishment, você vira fascista. Será que os agentes financeiros do Brasil, que vão ter que decidir entre escolher seguir a decisão do Dino e levar à falência os seus bancos, ou desrespeitar a decisão da STF, e daí para a sobrevivência dos seus empreendimentos, e daí virar um agente fascista, eles vão ter que decidir isso daí. Quem sabe a gente esteja agora prestes a ver grandes famílias brasileiras virando nazifascista. E aí, talvez nesse momento caia uma consciência e essas pessoas comecem a perceber que o mundo não são só os lucros, o dinheiro, o comércio, o que é importante, é verdade, mas também a crise institucional, a pauta das liberdades. De que adianta você ser milionário no Brasil se você fizer um grupo de WhatsApp, você ir parar no inquérito do Alexandre de Moraes, você ter medo de tuitar, você ser um governador de estado e não conseguir falar. Até quando eu vou ter que ficar mostrando aqui a bendita carta do Trump para o Lula, em que ele abre no primeiro parágrafo falando da perseguição de Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores? Ou será que vão continuar achando que eu sou o chapeiro, o bananinha, o fujão? O tom mudou, né? O tom mudou. O Moraes essa semana estava falando, né? Eduardo Bolsonaro azedou a relação com os Estados Unidos. Eu falei, nossa, eu devo ser o cara mesmo, hein? E para manipular tanta gente assim, meu Deus do céu. Ou será que ele que é um psicopata e não consegue enxergar a realidade? Para ver que ele foi longe demais. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, né? Eu vou te explicar por que os bancos vão desrespeitar a decisão do Flávio Dino e vão humilhar o Flávio Dino e vai acabar se concretizando aquela espécie de profecia que eu disse. Falei numa entrevista, né? Para Reuters. O STF vai ter que entender, ou melhor, alguns ministros do STF terão que entender que eles perderam poder. É preciso dar tempo para que eles possam digerir essa situação, porque eles não estão acostumados com isso. É uma novidade na vida deles. Mas eles vão ter que digerir essa situação, porque os bancos não vão à falência para seguir uma ordem do Moraes ou do Flávio Dino. E aí a opção que eles vão ter de dobrar a aposta é mandar o quê? O Setúbal para a cadeia? O Trabuco? Vão aprisionar os C-levels, os CEOs, CFOs dos bancos? Quando o banco tiver que apertar o Enter para desligar o Moraes da conta bancária, vale a pena até colocar em sigilo o nome do servidor aí do banco de vocês que vai apertar esse botão do Enter, tá? Alô você, se você vai pagar esse pato, não entra de bucha não, tá? Garanta aí o seu anonimato. De preferência criptografia, B2B,
sei lá o que você vai usar, blockchain, mas não deixa esses caras saberem que foi você, não. Eu tô te falando, é psicopata. Coincidiu lá do fotógrafo que tirou a foto do Alexandre de Moraes no estádio do Corinthians, mandando o dedinho pra torcida, que estava elogiando ele, caiu do cavalo, né? Ou coisa de político, vai pro estádio para ver a sua popularidade e toma uma dessa na cabeça. Um juiz da mais alta corte brasileira vai no estádio e manda dedinho. O fotógrafo, que trabalhava mais de 2 décadas pro Estadão, se eu não me engano, Estadão, né? Foi demitido. Estadão. E aí falou, não, remanejamento de pessoal, oxigenação da empresa, corte de gastos, sei. Esse é o nível de psicopatia do Alexandre de Moraes. Mas eu vou te explicar aqui, né, por que o Moraes ele vai continuar dobrando a aposta e vai cair do cavalo. O que o Moraes pode fazer? Dobrar a aposta. Tá, ele já colocou o Bolsonaro na cadeia antes do julgamento. Congelou minha conta bancária, congelou a conta bancária da minha mulher, já ultrapassou qualquer limite do ridículo e até jornais de esquerda internacionais estão criticando o Moraes. Ah, Eduardo, mas o Moraes falou ontem para o Washington Post. Primeiro, ninguém se dispõe a defender o Moraes. A matéria teve que ser com ele. Uma matéria arranjada por uma filha de um deputado do PT. Para tentar limpar um pouquinho a barra dele, porque estava pegando mal. A gente vai no Congresso, a gente fala com um monte de congressista, gente. É o parlamentar, a atividade dele é parlar. Quem é que parla? Quem é que fala em defesa do Moraes dos Estados Unidos? Ninguém. Você vê matérias até da Economist, Financial Times, talvez aí o jornal financeiro mais importante do mundo, lido pelo Beautiful People, lido pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial, né? World Economic Forum de Davos, Klaus Schwab. Até esse pessoal está largando a mão do Moraes. E lembrando, ele não tem mais o apoio da administração Biden, ele não tem como mais mandar a Victoria Nuland, o William Burns, o Jake Sullivan, o ministro da Defesa, Lloyd, mandar para o Brasil para segurar as pontas lá para ele. Não tem mais dinheiro da USAID, da NED, da Atlantic Council. Ou pelo menos foi muito reduzido, né? Acabou o tempo do intercâmbiozinho e dinheiro para a agência de checagem. O Mark Zuckerberg falou, olha, a gente vai mudar nossa política, esse negócio de agência aí de checagem de fatos deixa de lado. O X colocou a comunidade para checar os fatos. O Zuckerberg disse, né? Poxa, muita gente na América Latina, faltou quase ele falar Brasil, mas um pouquinho ele fala Brasil. Juízes ameaçando, dando ordem de censura. A maré mudou e o Moraes vai cair. Ele não tem mais como dobrar a aposta. Já fez o que fez. Agora vamos olhar para o outro lado, o Trump. Vocês acham que o Trump vai botar o galho dentro e vai, poxa, vai dar essa vitória aí para o Moraes? O Trump não perdeu nenhuma disputa. Mais uma vez, eu sei que às vezes pode ser chato, mas ó, exigiu do Trudeau, botou tarifa de 25% no Canadá, exigiu do Trudeau, o Trudeau foi lá beijar a mão dele no Mar-a-Lago, ele nem era presidente ainda, e aumentou o rigor no controle das fronteiras Canadá e Estados Unidos. Botou tarifa em cima do México. O presidente do México fez a maior apreensão de fentanil da história do México e reduziu para níveis históricos a invasão de imigrantes ilegais. Inclusive, tem notícias até de imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira e agora estão recontratando os coiotes para cruzar de volta para o México, porque não querem ficar presos nos Estados Unidos. O cara teve um problema lá no Irã, o Irã ameaçando, né, já desenvolvendo tecnologia nuclear, enriquecendo urânio há muito, né, para mais aquele 60% necessário para produzir uma bomba atômica. Porque quem faz enriquecimento de urânio para 60% está fazendo material militar. Porque, entenda, para fazer energia, você enriquece 2, 3, 3,5% de urânio para ir para uma usina nuclear para produção de energia. Como é que ele fez? Foi lá, Israel foi na frente, depois Trump terminou o serviço. Nenhum soldado americano morreu, teve nada. Mandou aqueles aviãozinhos, sabe, aquele B-2, custa não sei quantos bilhões de dólares o avião daquele, com os F-35, resolveu o problema. Está mandando agora uma frota, acho que são 4 mil ou 40 mil homens que ele está mandando lá para o Mar do Caribe. Alguém me ajuda aí nos comentários, por favor. Já aproveita e já melhora o engajamento também. Quanto mais comenta, melhor. Se possível, aperta o botãozinho ali do curtir. Tá mandando não sei quantos mil homens lá para o Mar do Caribe. Aí quando chega na vez do Moraes, chega... poxa, ministro Flávio Dino aí, poxa, resolveu tudo, deu uma canetada e acabou com a Magnitsky, veja só, cara, poxa. É sério mesmo. É por isso que saiu na imprensa que eu e o Paulo Figueiredo, a gente estava celebrando, comemorando essa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque ela botou uma faca no pescoço dos poderosos do Brasil. Na verdade, nem uma faca no pescoço. O Dino ele fechou a porta do STF. Os poderosos financeiros do Brasil só têm um caminho a seguir, que é desrespeitar a ordem do Flávio Dino. Mais uma vez, Dino, Moraes vão entender que eles perderam o poder. E de quebra, o Dino, que estava muito aí pelas sombras, né, nunca aparecendo muito, o juiz mais novo da corte, ele ainda colocou um alvo gigantesco nas costas dele. Ele ultrapassou todo mundo na fila. Se eu tivesse a dizer que o próximo a sair na Magnitsky, o Dino está ali disputando muito de perto com a esposa do Moraes. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque
Para você aplicar uma lei Magnitsky, você precisa fazer diversos relatórios. Você tem que comprovar, botar o batom na cueca. Você precisa do aval de pelo menos 7 instituições, agências, secretarias em torno do presidente Trump. Quando você consegue o aval dessas pessoas todas, aí é levado para a mesa do presidente e o presidente decide se vai ser aplicado ou não. O Marco Rubio, ele tem o poder para retirar os vistos, etc. Mas quando ele foi para fazer esse movimento e sancionar junto com o Trump e o secretário Bessent, que é quem aperta o botão vermelho, na verdade, quando eles vão para sancionar pela primeira vez um brasileiro, ainda mais um juiz da mais alta corte nacional, eles precisam estar amparados pelo White House Counsel, pelo State Department, National Security Council, vários outros agentes, eu diria que pelo menos umas 7 instituições aí, que você precisa ter o sinal verde, todos convencidos, toda a baixa burocracia entendendo o que está acontecendo, para daí nascer uma lei Magnitsky. Só que o Dino, quando ele presta apoio logístico, material ou moral ao sancionado, isso já basta para colocar uma Magnitsky na cabeça dele. Então agora, o apetite da resposta está com a administração Trump. Eu até gostaria de levar essa culpa, tá? Sendo bem sincero, a minha vontade é de deixar rolar e o pessoal achar que não, pô, Eduardo, mas a Magnitsky é a cabeça do Dino, obrigado e tal, mas quem aperta o botão vermelho, gente, é o Trump, é o Rubio, é o Scott Bessent. A propósito, a gente esteve reunido com ele semana passada, eu e o Paulo Figueiredo, falando justamente da aplicação da lei Magnitsky, da efetivação, da execução dessa lei no território brasileiro. Vocês acham mesmo que vão fazer uma lei em que depende da vontade do agente estrangeiro cumprir ou não? Os Estados Unidos, bem da verdade, ele não força a aplicação da lei em outro país. Isso daí é coisa do pessoal ignorante, ou daqueles que preferem ter o efeito avestruz, né? Coloca a cabeça embaixo da terra, fica repetindo lá a sua narrativa, acreditando piamente que aquilo ali é a verdade, quase uma doença mental, talvez até tenha uma CID internacional para isso, né? Para se convencer de que aquilo ali é a realidade, para não enxergar que não tem como você não cumprir, porque os Estados Unidos fez uma lei para os Estados Unidos. A Magnitsky é o seguinte: você pode fazer o que você quiser no seu país, mas para acessar o mercado financeiro americano, você precisa cumprir a lista da OFAC. Se tiver um sancionado na lista da OFAC, você tem que tirar essa pessoa do portfólio, das suas relações. Senão você não acessa o mercado financeiro americano. Você vai ficar de fora de um monte de empresas de tecnologia. Amazon, Microsoft, Cisco, um zilhão de outras empresas aí. Então, a decisão é tua, Brasil. Se vocês quiserem colocar ali Alexandre de Moraes, conta bancária, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai ser cortado desse relacionamento internacional. E isso não é pouca coisa. Isso leva o banco à falência. Leva à fuga de ativos. Eu tenho certeza que já tem gente nesse momento preocupado, querendo descobrir para onde que leva o dinheiro dele para ficar protegido. Protegido, leia-se, né? Longe de ser sancionado pelas sanções secundárias. Então, é isso daí que está em jogo. O que o Flávio Dino vai fazer? Se vai autorizar, não vai autorizar? O governo americano, o Trump está igual o Piquet nesse ponto. Ele está... O impacto financeiro dos Estados Unidos não é nada. Vai ser até bom para outros bancos estrangeiros, porque quem é sofisticado, né, vai transferir seu dinheiro para os bancos de fora. Mas, lamentavelmente, as instituições financeiras brasileiras teriam que pagar. É por isso que eu digo, eles não vão por esse caminho. Eles vão pelo caminho B. E como o Trump tem muito mais a dobrar a aposta, ainda tem muito mais munição do cartucho do que o Moraes, o Dino, o STF, é só você ver. Você concorda comigo? O Moraes é um psicopata, vai ficar dobrando a aposta. Tá. O Trump não vai levar desaforo para casa, vai continuar dobrando a aposta. Tá. E aí, quem é que você acha que pode mais? O Mário Sabino, não sei porque, eu acho que a gente vai falar dele mais tarde, escreveu o seguinte: os banqueiros precisam explicar didaticamente a Flávio Dino o que poderá acontecer se eles desrespeitarem a Magnitsky. Eu acho que o Flávio Dino sabe? Eu acho que ele sabe. Não acho que precisa explicar, não. Mas tudo bem. Se os banqueiros não querem explicar, os seus porta-vozes vão fazer esse serviço. A começar pelo maior de todos. O número 1, Lauro Garden. Gente, toda vez... Você tá... Assim, eu repito isso que às vezes você chegou aqui agora. Perceba, toda vez que você tem alguma coisa ligada ao mercado financeiro, sempre sai no Lauro Jardim. Sempre. É o primeiro a falar. É o porta-voz. Gente, pensa o seguinte. Você tem os canais que você segue, as pessoas que você acompanha.
Normalmente você vê isso de forma frequente. Por quê? Porque são pessoas que vão falar sobre temas ligados, né, pela ótica da direita. Tu já sabe que vai desmentir o que sai no consórcio e tudo mais. E aí, às vezes, quando tá com o tempo sobrando, tu vai ver outra coisa. Mas normalmente tu vai acompanhar naquela tua bolha. Tu tá na tua bolha. Quem é a bolha do mercado financeiro? É o Lauro Jardim. Por isso que quando o Haddad, ele assume o ministério, quando as primeiras coisas que o Haddad vai fazer? Busca proximidade com o Lauro Jardim. Porque ele precisa manter um bom relacionamento com o Lauro Jardim para divulgar suas notas, sabe? Colocando, assim, agenda de governo, sempre em parceria com a Faria Lima, para a coisa ir avançando. Não é um jornalista qualquer. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Ele não é jornalista, ele é porta-voz. Ele não tá fazendo nada, ele tá ali, ele recebe o WhatsApp e vai lá e posta. Escuta de um, escuta de outro. Às vezes vê boatos e vai checar o boato, mas é basicamente isso. A função do Lauro Jardim é essa. É obviamente em parceria com a Globo, né? E você acha que a Globo ia deixar um jornalista desempenhar esse papel se não fosse de interesse da Globo? A Globo e a Faria Lima estão 100% alinhados. Por isso que você tem que estar muito preocupado quando um candidato a qualquer tipo de cargo tem o apoio da Faria Lima. Porque ter o apoio da Faria Lima é ter o apoio da Rede Globo. Mas vamos lá. Magnitsky. O equívoco de Flávio Dino, segundo um banqueiro da Faria Lima. Ele não está equivocado. De um banqueiro da Faria Lima comentando a decisão de Flávio Dino. Quem, hein? Quem, Lauro? Eu não realmente sei não, mas eu queria muito saber. Fiquei pensando, né, nos nomes possíveis. A decisão é bastante equivocada pelo seguinte: a lei americana não está sendo aplicada em outro país. Ela é clara no sentido de que se aplica àqueles que têm e querem manter negócios em território americano. Ou seja, por exemplo, o Banco do Brasil quiser ter negócios em território americano, precisará respeitar a lei Magnitsky, assim como o Itaú, o Bradesco e outros bancos. Renato fala, né? A decisão não é apenas um dilema para os bancos, é um choque entre duas lógicas de poder. De um lado, a elite política nacional, tentando mostrar que ainda controla as regras do jogo. Do outro, o sistema financeiro internacional que segue suas próprias regras e não depende da vontade local. Para a Faria Lima, não se trata apenas de escolher entre o governo e investidores estrangeiros. A escolha real é entre se prender a um ambiente interno cada vez mais instável ou garantir acesso ao dólar, que é o que sustenta crédito, confiança e negócios fora do país. Nesse cenário, a tentativa de criar barreiras jurídicas internas soa mais como um gesto de proteção política do que uma medida eficaz. Quem conhece a dinâmica do mercado olha para isso com ironia, porque sabe que basta uma decisão externa para isolar qualquer instituição que ignore a lista de sanções. O risco não é uma hipótese distante, ele é imediato e atinge todo o sistema. Aí quem mais aparece aí para falar especificamente e ficar ao lado dos bancos? E aí aquela coisa, você tem que conhecer a fundo os jornalistas, eles não estão lá à toa. Por que a Globo contratou Daniela Lima? Vamos ser sinceros. A gente brinca, mas a seriedade é porque ela estava disposta a se humilhar. Ela estava disposta a ir até as últimas consequências pelo Lula, só e somente só. E foi demitida também por causa disso, porque começou a ficar muito feio. Não é porque ela é inteligente. César Tralli. Tem algum jornalista neste Brasil que já deu mais vazamentos em primeira mão de operações sigilosas da Polícia Federal do que César Tralli? É uma lenda! É uma lenda! Não tô falando nada, eu só tô parabenizando. Tem que conhecer, rapaz, quem é quem nessa parada. E eu tô falando do camarote, né? O que é que você tem que conhecer sobre o camarote? Já te falo. Camarote avaliou que a crise entre Brasil e Estados Unidos escalou e que o maior impasse agora recai sobre os bancos brasileiros. No meio disso tudo, ficam justamente as instituições financeiras. Conversei com o CEO de uma grande instituição e a preocupação é esse emparedamento em que os bancos se encontram. Responder à justiça brasileira ou às sanções americanas. E o camarote está muito preocupado. Eu realmente não sei qual o CEO que ele conversou, mas o que eu sei, se tu peguei lá do Atlas, você vê, né? Gerson Camarote, ele é marido, ele é casado com a Júlia Gama, que é secretária e analista política sênior da XP. Desempenha um cargo importante em uma instituição financeira. Então, assim, tem algumas coisas que eu não consigo achar que são coincidências, sabe? Mas calma que não para aí. Essa aqui tá gostosinha, viu? Oh, eu consigo sentir o choro de quem tá conversando com o Estadão, nossos amigos banqueiros. Dino transforma a sanção da Magnitsky a Moraes em crise insolúvel e bancos ficam perdidos. Oh, meu Deus, como eu tô triste, eu tô preocupado. Ao tentar blindar o seu coleguinha, Flávio Dino provocou uma situação inédita, complexa, sensível e insolúvel. Além disso, levou os bancos brasileiros a estaca zero sobre o que pode ou não ser feito no relacionamento comercial com o magistrado, que foi punido pelo governo dos Estados Unidos.
O cenário acima foi traçado a coluna do Estadão por representantes de grandes instituições financeiras do país. Você vê, mil uma coisas aconteceram. Ninguém abre a boca. Ninguém abre a boca. Tocou nos bancos, meu amigo, toda a imprensa se virou contra Flávio Dino. Toda a imprensa, até os especialistas que chamaram foi para criticar. Não apareceu um. Eles não foram atrás do Marco Aurélio de Carvalho. Não é assim, ó. Outra coisa para você também, você entender. Quando toma decisão contra Bolsonaro, o que é que o pessoal faz? O pessoal sabe que a decisão é errada. E muitas vezes eles se blindam para lá na frente falar, ó, eu dei espaço ao contraditório. Então o que eles fazem? Eles vão lá e chamam duas pessoas. Vão analisar o caso do Bolsonaro e falar, cara, absurdo aqui o que está acontecendo. Só que a imprensa não vai colocar uma matéria para falar dos absurdos dos casos de Bolsonaro e deixar por isso mesmo. Então o que é que normalmente a imprensa faz? Chama pessoas já conhecidas como Marco Aurélio de Carvalho, Cacai, Davi Tangerino, juristas que obviamente são 100% alinhados ao Lula e não importa o que for feito, eles vão falar que Bolsonaro está errado e que realmente tem que ser punido. É assim que acontece quando você chama juristas para falar da situação de Bolsonaro. Se você pegar matérias, por exemplo, reforma tributária, IOF, agora a questão dos bancos, a imprensa ela não vai dar espaço para o contraditório. Ela vai procurar apenas especialistas para quê? Reforçar o ponto de vista dos seus anunciantes, porque não tem o envolvimento do jogo político na situação. Faça esse teste. Procura as coisas de reforma tributária e pense, cara, que medidas são ruins para a elite financeira do país? Procura alguma matéria, Folha, Veja, Globo, Estadão. Procure ver se encontra algum jurista se posicionando, algum especialista contra os interesses da elite financeira. Você não acha, porque são os anunciantes dos jornais. Você já anunciou algum jornal? Nem classificado, mas tu tá pagando anúncio. Tu tá botando no Facebook Marketing, no LX. Nem classificado, tu paga mais. Então, se o jornal não quer fechar, porque a assinatura não é a receita principal, é anúncio, eles têm que seguir a ordem de quem paga a música, né? Quem contrata a banda. Mas enfim, a semana acima foi traçada a coluna do Estadão, representando grandes instituições financeiras do país. Eles destacaram que os bancos acionaram novamente seus departamentos jurídicos, porque não sabem o que fazer diante da decisão de Dino, que na prática até permitirá a Moraes recorrer ao próprio Supremo contra as punições do governo Trump. O setor tem características peculiares, porque as relações dos bancos são globais, interligadas com o mundo, comerciais e contratuais. Um dos interlocutores que conversaram com a coluna, ninguém quer dar o nome, né? Ninguém quer falar, né, em on. Todo mundo quer falar no off. Enfim, ele observou que o Banco do Brasil, que tem parte da folha de pagamentos do Supremo, é um banco público de capital aberto, por exemplo, e tem operação nos Estados Unidos. E aí indagou, o que o Banco do Brasil faz se for acionado pelo OFAC, órgão do Tesouro, né, determinando o prazo para encerrar uma conta? Dirá que está sujeito ao Supremo? Essa fonte observou que, num caso desse, se a instituição disser que não pode encerrar o relacionamento, a OFAC vai aplicar multa, fechar sua operação nos Estados Unidos e serão perdidos vários contratos. Podem ocorrer sanções gravíssimas, a ponto de pôr em risco o patrimônio da instituição. Por outro lado, há também a seguinte dúvida: haveria possibilidade dos bancos não cumprirem a decisão de Dino? Opa! Pera aí, irmão! Decisão judicial se cumpre. Faça-se valer. É um mantra repetido pelo Ciro Nogueira a todo momento. Decisão judicial se cumpre. Olha, velho. Meus grandes amigos aí, vocês aí que fazem jornalismo e tem gente... Cláudio Dantas, sabe? Você nem gosta do Ciro Nogueira. A não ser que você mudou. Você, a turma do Oeste, pega o dia de hoje. Pega as diversas falas do Ciro Nogueira falando, decisão judicial se cumpre, mete um microfone na boca dele, assim, primeiro você dá play no vídeo, decisão judicial se cumpre, fala aí, e aí, irmão, os bancos tem ou não tem que cumprir a decisão do Flávio Dino? Decisão judicial cumpre-se ou não? Pra ver, vamos ver, entre o André Esteves e Alexandre de Moraes, pra quem Ciro Nogueira tira o chapéu? Eita, essa pergunta ia ser boa, pergunta de milhão. Eu tô até ficando nervoso, não faz do Dedé que eu fico nervoso. Por esse motivo, a conclusão é de que, na tentativa de ajudar Moraes, Flávio Dino gerou uma crise insolúvel. Como o Banco do Brasil foi mencionado, a coluna entrou em contato com a assessoria da instituição e o espaço continua aberto para manifestação. Esse daqui já nem fez mais questão de se esconder. Falou mesmo, abriu a boca. Botou sua digital. Xavier da SPX que fez campanha pro Lula. Procura lá o ato, acho que de janeiro de 23 já tem alguma postagem dele. Da campanha que ele fez em 22. Ficar gritando soberania do Brasil não vai ajudar em nada. É mesmo, é? Os efeitos da Magnitsky sobre autoridades brasileiras são de difícil mensuração, segundo o sócio fundador da SPX, o Rogério Xavier, e ainda não é possível precisar qual será a aplicação efetiva dentro da lei do Brasil.
Acabamos de ver uma DPF do ministro Flávio Dino, que não é para aceitar qualquer interferência de um país estrangeiro nos procedimentos do sistema financeiro brasileiro. Sinceramente, não gostaria de estar sentado em um banco na posição de bloquear ou não recursos de pessoas afetadas por essa lei. Sinceramente, eu não sei como isso vai continuar escalando e qual ponto vamos atingir com isso. Parece que o Brasil está colocando a questão da soberania em um ponto perigoso. Opa! A soberania já está começando a incomodar. Uma anistiazinha, né? Anistiazinha ampla, geral restrita. Para as vítimas do 8 de janeiro poderem voltar para suas famílias. A gente resolve tudo. Xavier classifica como questionáveis algumas decisões recentes do Supremo contra empresas americanas e que pode ter levado ao comportamento mais agressivo por parte do governo, dizendo: vamos lembrar aquela medida de misturar o CNPJ da Starlink com o do Twitter. Eu acho que aquilo foi uma barbaridade. O Dedé também achou. O Dedé até contou pro UOL, né? A gente comentou que ele ligou pro Gilmar Mendes para falar que ele achou ruim. Houve exageros do Supremo, sim. E a consequência disso é que hoje há a sensação de que o direito de propriedade no Brasil é questionável. Parece que há superpoderes, tanto no Executivo quanto no Legislativo, no Judiciário. É preciso uma reflexão profunda da sociedade brasileira sobre o que andamos fazendo. A gente ficar gritando soberania do Brasil não vai ajudar em nada. Por outro lado, também enxerga, né, que houve exageros da atuação do governo americano. Né? Aí, o outro lá, Felipe Guerra, sócio-diretor de investimentos da Legacy Capital, concordou com a elaboração do Xavier. Mas isso aqui tá o seguinte, ele ressaltou do ponto de vista dos mercados, o assunto não tem ganhado tanta importância, devido estar externo, vai mais favorável, ao mercado emergente, né? Assim, ou seja, eles ainda estão ganhando dinheiro. Eles ainda estão ganhando dinheiro, então eles não estão muito preocupados, né? Segundo o Guerra, do ponto de vista de gestão de recursos, o importante é tentar imaginar como o investidor estrangeiro vai se comportar. Ele não está preocupado com as vítimas do 8 de janeiro, com tortura, nada. Ele está preocupado com o bolso dele, né? Assim, ó, hoje os estrangeiros estão muito maiores do que os locais, por isso é importante pensar como o gringo vai pensar. Essa DPF do Dino vai incomodar? Ele vai deixar de investir no Brasil porque tem um ministro sancionado pela Magnitsky? É só isso que ele quer saber. Se tem dinheiro, o liberal está feliz. Nesse momento, estamos bem otimistas com o ambiente global. Vemos um choque de produtividade na China e nos Estados Unidos em função da tecnologia, o que deve permitir que o mundo todo cresça e com menos inflação. O cara só liga pra isso. Pois bem, antes da gente falar da Embaixada Americana, na verdade do Departamento de Estado, logo que teve a decisão, né, vocês já devem conseguir entender, de forma bem óbvia, né, Eduardo, o grupo de Eduardo comemorou. Não só a entrevista de Moraes, né, assim, e após a reação do Trump. Eu poderia colocar isso até lá atrás. E além disso, o pessoal também comemorou, mas isso não saiu na imprensa, a decisão do Flávio Dino. Mas enfim, né? Na eleição do Eduardo, a galera aí tá se passando, né, em comemorar. E aí acha que vai ter uma reaçãozinha, né? Acha que, irmão, vocês estão seguindo por um caminho que vocês estão chamando muita atenção. Pois é. Dito certo. Ontem, de tardinha, né? Início da noite, o escritório lá, né, do Ministério Ocidental do Departamento de Estado fez um tweet. Aí tem um caso que eu não tenho um print, mas eu conto pra vocês. A embaixada americana, né? O perfil oficial da Embaixada Americana, ele fez uma postagem, apagou e refez. E, curiosamente, eles refizeram a postagem após um alerta do Paulo Figueiredo. O que fica parecendo que o Paulo Figueiredo tem muito poder dentro do Departamento de Estado. Por quê? A postagem original em inglês fala sobre US persons. Aí você traduzir isso para o português direto, fica assim, pessoas dos Estados Unidos. Não faz muito sentido. E aí, a tradução ficou assim, ficou fraca. Aí para reforçar que a viola vai tocar sem dó, a galera fez um novo tweet. Que aí tá na segunda parte. Mas eles começam assim, ó. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos, para deixar bem claro, né? Isso é o US Persons. Estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas, entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Eu achava, meu palpite é pra vocês, né? Achava que ia ter alguma chamada em algum banco brasileiro, sabe? Último aviso aí pro embarque. Eu tô achando que, depois dessa decisão agora, eu acho que a galera vai vir com algum tipo de multa. Meu achismo puro, né? Não tenho nenhuma informação.
é que fica aparecendo. Porque assim, eu acho que alguma coisa ia acontecer. Pelo tom que Eduardo vinha dando, Eduardo tava batendo muito na tecla de banco, a imprensa já tava falando, o senador Lauro Jardim falando que os banqueiros estavam chateados com o Eduardo Bolsonaro. E aí agora, depois dessa decisão do DPF, eu acho que azedou de vez. Mas enfim, né? Vamos observar os próximos dias, que tem tudo pra ser bem emocionante. Faltava isso, a última parte, que eu falei o que saiu agora de manhã. 5h53 da manhã de hoje, Lauro Jardim traz... A turma tava com dúvida, né? Você viu que no final do dia, assim, os bancos não sabem o que fazer. Voltamos à estaca zero, temos aqui que consultar os nossos jurídicos para saber aí, a gente vai cumprir ou não vai cumprir agora, o que a gente vai fazer? Seus problemas acabaram. Os bancos tomaram sua decisão. Apesar de Flávio Dino, os bancos brasileiros terão que se render a Magnitsky. A gente vai pagar pra ver, mas no Brasil. Ele não vai pagar pra ver com o Trump, não. A gente vai pagar com você. A gente vai peitar o Supremo. Eita, Ave Maria! A tropa do Dedé se levantou, viu? Os bancos brasileiros estão perplexos com a decisão de Flávio Dino. O diretor de um grande banco brasileiro, detalhe espanto, não tem a menor possibilidade de um banco brasileiro ignorar Magnitsky. Meu Deus do céu. Os provedores de infraestrutura americanos que os bancos brasileiros usam terão que encerrar os contratos. Quem vai dar ordem é o FAC, a agência do Departamento dos Estados Unidos responsável por administrar e impor as sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representam ameaças à segurança nacional, política externa ou economia americana. Hoje, o Michel Alexandre já sofre restrições como a de não poder fazer câmbio em dólar, usar cartão de crédito Visa, Master, Amex, tem investimentos em fundos que tem aqui nos Estados Unidos. O texto da Magnitsky caiu sob o ministro por enquanto restringe a isso. Não tem 2 textos não, viu? É um texto só. Pega a lei e dá uma lida. Mas nada proíbe que o novo texto mais duro seja editado pelo governo Trump, como de mandar suspender a conta corrente dele. Finalmente, esse diretor cria neologismo para resumir o que está na mesa. Essa decisão do ministro Dino é incumprível. Imbrochável, agora tem incumprível. E os bancos terão que encerrar a conta, queira Flávio Dino ou não. Eita! Eu quero ver essa semana, viu? Não sei, também não sei se vai ser essa semana. Todo mundo é com expectativa, né? É só passar a anistia, né? A meu ver. Provar a anistia, tá tudo resolvido. É como eu penso, né? Eu também sou burro. Mas vamos lá. Vamos para a segunda parte. Temos que falar do pedido 818 de Bolsonaro. Coisa séria, de verdade. Mas, vamos por partes. Ontem, vocês, né, tocando terror. Eu só voto no Bolsonaro. Vocês estão querendo deixar os governadores democráticos, né, de cabelo em pé, né? Vocês estão querendo que eles realmente recalculem o que eles estão fazendo e parem de fazer campanha, parem de fingir que normalidade e comecem a trabalhar a favor de Bolsonaro, né? Vocês estão demais, viu? Fato News diz, assunto do momento, o povo não quer a direita permitida pelo sistema. Eu só aceito Bolsonaro, eu só voto no Bolsonaro. Vocês estão demais, viu? Vocês vão deixar essa turma aí nervosa. Não façam isso. Eu também. Rapaz, Bolsonaro é demais, viu? Eita, me incomoda. Aí o Carlos ontem perguntou o seguinte. Hoje é mais um dia. Por onde andam os governadores democráticos que pleiteiam a presidência, opinando com muita prudência e sofisticação? O país está acabando. Estou sendo muito radical, eu sei, pois perguntar da cadeia e desune a direita. Não pode perguntar, a gente tem que deixar os governadores democráticos trabalharem calados, né? A favor deles. Está tudo normal, democracia relativa brasileira. Então, Carlos, eu sei onde é que os governadores estavam, não todos. Sei de alguns. O Caiado foi na Globo News, foi lá no Oeste. O Zema ficou nos papos aí com a imprensa. O Ratinho Júnior não vi nada. Agora o Tarcisão, viu? Rapaz, mas calma. O único membro da antiga equipe econômica do governo Bolsonaro que comenta sobre as vítimas do 8 de janeiro sobre o nosso presidente é o Adolfo Saxida. E ele volta mais uma vez falando, com todo respeito e admiração, toma a liberdade de compartilhar o vídeo abaixo com a mensagem para todos os governadores de oposição. Eu os respeito muito, mas esse não é o momento de vocês. Esse é o momento de Bolsonaro, presidente e anistia. E o vídeo ele fala basicamente sobre isso, não vou nem dar play. Pois é, Saxida. Faltam mais pessoas como o senhor. Aí vai vendo. Tarcísio vem participando de muitos eventos, todo dia.
Tarcísio faz discurso eleitoral a evangélicos e reafirma a candidatura em São Paulo após ataque de filhos de Bolsonaro. Sentiu demais. Tarcísio tem como prática, e não é de agora. Minha relação com o Tarcísio é tipo a minha com o Moro, né? Você tem que ficar meio quieto porque a turma te cancela se você fala. Então você tem que esperar ter clima pra comentar. Mas há muito tempo que eu já tava insatisfeito aí com esse cara. Já dizia um amigo meu, não confie em quem a bunda é mais larga que os ombros. Em sua palestra no evento da Zona Sul, Tarcísio pregou a união entre os políticos da centro-direita. Olha lá, a união de direita. Acho que mais importante do que pensar a candidatura de centro-direita é pensar num projeto de país. Qual é o projeto? Qual a agenda para o Brasil? Quais são os problemas que nós temos que resolver? Eu sei, Tarcísio. A perseguição, cara, a censura, a violência contra o opositor, né? Você não aceitar que exista pessoas de direita no país. Vocês de centro-direita são amigos do sistema. Nós estamos sendo trucidados, Tarcísio. Esse é o problema, cara. Aí você se pergunta, mas Tarcísio não falou sobre isso? Vamos olhar. Outro evento, também no dia de ontem. Brasil deveria dar alguma vitória a Trump para destravar o tarifaço. Aí você fala, agora eu tenho certeza, Tarcísio não é burro, fez ITA, né? Foi IME, é um gênio. Passou num concurso dificílimo, é um cara que sabe ler e interpretar texto. Né? Trump falou 7 vezes de Bolsonaro, com certeza Tarcísio falou de Bolsonaro, né? Já que é pra dar uma vitória pro Trump, né? Não. O Bundudo diz, ó, é uma palestra a investidores. Ô homem pra gostar de banqueiro, viu? Nesta segunda, ou seja, ontem, você queria saber, Carlos Bolsonaro, Tarcísio voltou a criticar a condução da crise gerada pela imposição de uma sobretaxa de 50% a produtos brasileiros para a gestão do líder republicano. Eu acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano, é um presidente que vive na economia da atenção, é um presidente que gosta de sentar com um chefe de Estado, né? Botar um chefe de Estado sentado lá e dizer, olha, eu consegui uma vitória, e ele está querendo colecionar vitórias, então por que não entregar alguma vitória pro Trump, né? Por que não fazer algum gesto? Bom, ao defender que o Brasil desse uma vitória a Trump, Tarcísio argumentou que seria possível deixar de comprar combustível da Rússia. Olha a vitória que ele quer dar. Vou pegar um exemplo. A gente tem nossa relação com a Rússia, né? Compra de diesel, fertilizante. Fertilizante é absolutamente necessário. O diesel nem tanto. A gente não precisa do diesel que vem da Rússia para nada. Então, será que não posso fazer um gesto nesse sentido? Tarcísio apontou ainda que outra vitória que o Brasil poderia dar a Trump seria a forma de investimento de empresas brasileiras em território norte-americano. Quantas empresas brasileiras investem nos Estados Unidos? Quantas empresas brasileiras já são campeãs dos Estados Unidos? Se a gente somar isso, quanto é que a gente está falando de investimento nos próximos anos? Então a gente pode começar a dar algumas vitórias. A gente pode começar uma negociação, entregar essa vitória. Embora Trump tenha feito... Aí você viu, a Folha de São Paulo tem que relembrar o nosso gênio. Embora Trump tenha feito críticas ao tratamento dado a Bolsonaro, Tarcísio não mencionou a pressão norte-americana contra o judiciário brasileiro. Se Bolsonaro não for preso, Tarcísio não é candidato a presidente. Eu tô começando até a achar, Tarcísio, que tu quer Bolsonaro preso, cara. Tá difícil de não acreditar isso, sabe? Difícil. Fora as fofocas que rola, né? Aí você vê no evento... Agora estamos nos aproximando do dossiê. Aí você vai entender minha raiva. Quando a gente chegar no ponto fulcral, o pedido 818. Jair Bolsonaro nunca errou. Temos aí revelações do almoço dado pro Tarcísio pelo Alexandre Betâmio. Está sendo tratado como candidato a presidente, né? É almoço oferecido por banqueiros. Betâmio abriu as portas, estava lá o Malu Rio do Itaú, Leão do Santander, o da Embraer, o Rubens Ometo, o Ricardo Lacerda da BR Partner, o Tess da Ambipar, o Cadarezo, né? O Marfrig, toda a turma. E o Campos Neto. Tarcísio falou 2 horas. 2 horas. Não deu um ai de Bolsonaro. Mostrou que ele é leal a Bolsonaro, mas só. Não falou de nenhum absurdo que Bolsonaro vem sofrendo. Em sua apresentação falou de vida, carreira, discorreu sobre suas diferentes passagens pelo governo federal, citou a Dilma de forma respeitosa, sofisticado demais. Falou sobre o que considera os principais problemas do Brasil. De acordo com convidados, Tarcísio bateu na tecla da ineficiência do governo, tá? Diz que o Lula reconhece esse problema, discorreu sobre o equilíbrio entre os poderes, sem, no entanto, criticar o Supremo. Esse é o cara que vai lutar pela anistia? De acordo com um dos empresários, Tarcísio adotou a linha propositiva, sem ataques a ninguém. Nas rodas de conversa, no entanto, empresários e banqueiros criticaram duramente Eduardo Bolsonaro. Aí vamos lá. Pedido 818. Não é piada, gente. Cara, alguém falou comigo alguma coisa desse Betâmio. Lembrei, um amigo meu falou assim, Kim, não era esse Betâmio que lá atrás
iriam enfiar no governo Bolsonaro, isso ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, pô, Betâmio, né? Bolsonaro. Aí vocês aí que às vezes, todo mundo tem visto, né? Que você ouve uma coisa e tu sabe que dentro da tua mente tá te falando, cara, tem algo a mais nisso, tem algo a mais nisso, tem algo a mais nisso. Eu tive uma inspiração do dia, não tenho como dar explicação de como eu cheguei lá, mas tem explicação. Eu falei, cara, eu tenho que olhar aquele vídeo, o da mão invisível. É um vídeo que eu sabia que vídeo era esse. Até hoje, Bolsonaro já compartilhou 2 vídeos meus. Um, ele gravou, pediu, assista esse vídeo, e o outro foi esse. Bolsonaro não só pediu no Twitter, como fez uma postagem no Facebook. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Assista. Antes de mostrar pra vocês o que tá aí, e a gente vai falar do Betâmio, o Betâmio tá nesse vídeo. O Betâmio tá nesse vídeo. Ainda em falar sobre isso, quero mostrar uma coisinha pra vocês. Depois que eu fiz esse vídeo, né? Aí, 2 dias depois que eu vi a postagem de Bolsonaro, aí eu trouxe em vídeo. A repercussão desse vídeo, obviamente, foi grande, né? Um presidente da República mandar as pessoas assistirem, né? Esse vídeo, obviamente que ia ter a repercussão. Aí, como eu falo do Moro também, olha o que o Moro fez. Como lhe falta coragem, Bolsonaro terceirizou seus ataques a mim, mandou um produtor de fake news do outro lado do mundo preparar um vídeo cheio de mentiras e teoria da conspiração. Bolsonaro já é covarde na Austrália, pronto. Foi atacado pelo Moro. Aí, olha, na época, né? O Velho Testamento era demais, velho. Na época, né, que Constantino não passava pano pro novo, não tinha vestido a coleirinha do Deltan. Acusação grave. Você tem provas que Bolsonaro mandou Kim Paim preparar o material ou está sendo só leviano como seus colegas opostos do MBL? E pensar que hoje é o Constantino que me acusa de receber dinheiro, né? Não só o Constantino, que inclusive atua no grupo de WhatsApp, né? Orquestrando ataques contra mim ao lado do seu amigo Lando Ruschel. Ambos me defendendo, velho. Rapaz, vocês mudaram, viu? Saudade dessa época em que era amigo. O antagonista escreveu a matéria, ó. Como mostramos, um carluxista que mora na Austrália gravou um vídeo caluniando o Moro em nosso site, usando mensagens roubadas da Lava Jato. A direita, até hoje, estamos em 2025, nunca parou para ler a Vaza Jato. Ali tá a história do Brasil, as entranhas. Enfim, né? Aí vai lá me atacar. A turma do MBL vem pra rua, né? Que fecharam conosco, subiram a hashtag ao Moro, hashtag Bolsonaro covarde. Tava eu lá. Você vê que eu tô no mesmo lugar sempre. Tô sempre lutando contra a turma do Novo, a turma do MBL, a turma do Vem Pra Rua, os mamateiros do antagonista, Sérgio Moro. Aí o Leandro Ruschel falava, né? O antagonista virou o cercadinho do Moro. Pelo menos eles são transparentes. Outros veículos fazem campanha pra Lula, enquanto alegam isenção. Gostei dessa parte. Vem Pra Rua e MBL já estão subindo hashtag, né? Aqui não é gabinete do ódio, não. E essa postagem aqui, ó, meu amigo Cláudio Dantas, salve Cláudio Dantas, meteu a coleirinha do Deltan, na verdade nunca tirou, né? Aí, na época, quem me pagava? Tacla Duran e Dario Messer. Vocês estão vendo? Toda hora tem alguém que me paga, bicho. Eu quero saber cadê esse dinheiro. Eu tô aqui, ó, tô com a roupa da academia que eu fui hoje de manhã. Nem troquei, nem tomei banho. Sou sujo mesmo. Sugismo. Hoje eu tô sugismo. Saí, o dia foi corrido, teve gravação do quinto, fui pra casa da minha, voltei, fui almoçar com minha mãe, com meu pai. Eles foram no supermercado lá, um atacado. Eu fiquei aqui gravando a tarde toda. Pro vídeo não atrasar, eu falei, não vou nem tomar banho pro vídeo ir pro ar no horário certo. Mas enfim, né? Aí tava ali, ó. O antagonista tá pro Moro, como o 247 tá pro Lula. Dólar cai e bolsa sobe após discurso de Moro. Entrevista de Lula derrubada pelo Lula e prova conta de otimismo nos mercados. Ai, né? Enfim. Mas vamos pro que interessa, né? O que é que eu falava nesse episódio 818? Na verdade, o que é que eu falava, né? Que o Bolsonaro falou, cara, assiste aí, irmão. Assiste aí que vocês não vão se arrepender, não. Cadê? 818. Deixa eu voltar aqui pra parte. O nome desse episódio, né, Dossiê da Mão Invisível, é por conta de uma matéria da revista Piauí, que falava do Grupo da Mão Invisível. Se essa prática acontecia em 2017, e normalmente essa turma vai se aprimorando ao longo do tempo, você acha que isso continua existindo ou não? 2 meses de conversas no WhatsApp do MBL. Aí falava o seguinte, né? Peiderotti, né, criador do grupo, o grupo criado por interesse do MBL,
Pedro Doria também estava nesse grupo, enfim. Serviria como interface entre o movimento e executivos de médio e alto escalão do mercado financeiro. Pelo menos 158 funcionários de instituições como Banco Safra, XP, Merrill Lynch. Objetivos iniciais: levantar dinheiro para financiar o MBL e levar as pautas dos executivos às discussões públicas e aos encontros a portas fechadas que os membros do MBL teriam com políticos e lideranças nacionais. Contudo, muito mais seria dito. Tu acha que isso só acontece com o MBL? A turma do Partido Novo aí, que é muito próxima do empresariado, né? Meu Deus. Esse perfil aqui eu lembro, esse perfil caiu depois que esse perfil expôs, inclusive, quem é o Breno Pires, que hoje trabalha na revista Piauí. Essa menina aqui tá no vídeo até hoje, agora ela mudou o nome pra Bia da Caserna. Aqui tá a Bia do STF. Ela tá no Twitter. Mesmo aparece aqui um vídeo. Braba. Aí, a Bia do STF fazia isso daqui, né? E falava, né? Tava Banco Safra, XP, Merrill Lynch. E era um vídeo sobre o Moro. Aí você via, né? O acordo da Lava Jato que limitou o Banco Safra de punições por negociar com o doleiro Alberto Youssef. Estranho, né? O banco saiu acordo, mas enfim. XP pagou palestras de Moro para clientes exclusivos. Ui. E aqui você via, né? Bank of America, Merrill Lynch. Andavam juntos. E tem com a imagem. Já vou entrar nessa imagem já. Mas vamos por parte, né? Aí eu comentava na época da relação dos lava-jatistas com o banqueiro, né? Após punir empreiteiras, Lava Jato adota cooperação ao investigar os bancos, né? Tigrão com empreiteiro, tchutchuca de banqueiro. Aí tinha sido essa matéria, né? Como os grandes bancos escaparam da Lava Jato. O Deltan Dallagnol. Enfim, né? Tava lá na época. Embora a hipótese principal a tarefa estabeleceu como estratégia fazer acordos com essas instituições em vez de investigá-las, esmiuçando seu modus operandi, a exemplo que foi feito com as empreiteiras. Difícil, né? Tanto dinheiro para um lado e para o outro, os bancos não sabiam de nada, né? Nos casos do banco tem tanto, escreve-se o objetivo de fazer acordos a título de indenização por lavagem de dinheiro e falhas de compliance. Em 21 de outubro de 2016, Dallagnol envia uma mensagem sugerindo a instalação de inquérito civil público para apurar falhas de compliance dos bancos, né? Mas que é essa parte. Aí, olha quem tá nessa foto. João Dória, Michael Bloomberg, da Bloomberg, né? Prefeito de Nova York, Rosângela Moro, Sérgio Fernando Moro e Betâmio. Olha o Betâmio aí, que fez o almoço pro Tarcísio. Mas é só isso que a gente já falou do Betâmio? Era só isso? Alexandre Betâmio, o chefe dos negócios de Wall Street no Brasil, é o link da Bolsa com Sérgio Moro. Já falava, né? Ele cresceu muito aí na vida, algumas posições, até se tornar-se presidente latino-americano do poderoso Bank of America, Merrill Lynch. Como parte da cooptação e premiação dos juízes astros do golpe institucional do país, promoveu, a matéria da esquerda, né? Isso aqui, pelo tom. Promoveu numerosas palestras nos Estados Unidos que tinham como convidados de honra procuradores da República, juízes do Supremo e, obviamente, Sérgio Moro. Esse mesmo Betâmio, né? Você vê que esse negócio, né, gente? Lá atrás o pessoal achava ok. Hoje, que a direita vê que quem tá dando palestra é ministro do Supremo e tá vendo que é o Supremo, hoje em dia o pessoal entende. Olha como nessa época todo mundo era boca aberta, né? E hoje o Betâmio também promove almoços para pré-candidatos à presidência como o Tarcísio, né? Parabéns, Tarcísio. Neste ano, ao promoverem proposto evento, que tinha como astros Sérgio Moro e o Michael Bloomberg, conhecido financista e bilionário, prefeito republicano de Nova York, que tem uma agência de notícias que sempre elogiou Dória e agora elogia Bolsonaro. A Bloomberg elogia Bolsonaro, confia. Moro e Bloomberg foram agraciados pela Brazilian American Chamber of Commerce, com o título de Homens do Ano. O Betâmio chefiava isso daí também, né? Essa Chamber of Commerce. Aí a gente continuava. Olha pra isso daqui. Mas pra isso daqui eu tenho que dar play no vídeo da época. Deixa eu dar play no vídeo da época. Deixa eu dar play pra ver o que é que a gente falava naquele momento de Brasil. Escute só. Em 2017, agraciaram Dória com a mesma honraria. Uma honraria golpista. Aí, olha só. Esse mesmo Betâmio, eu fui dar um Google. Olha o que eu achei. O executivo Alexandre Betâmio é o mais cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil do governo Bolsonaro. Isso aqui foi em 29 de outubro de 2018. Hein? Quem falou isso daí? E só quem comentou isso, pelo menos do que eu achei. Do que eu achei, eu só vi o Cruzoé e o antagonista, que é o mesmo grupo. E a gente... Só quem trouxe essa informação foi o antagonista. Só o antagonista sabia da possibilidade do Betâmio assumir o Banco do Brasil? Estranho, né? Só o antagonista sabia. Meio que conhece, através aqui do Intercept, né? Que, olha só, Lava Jato usou o site antagonista para interferir
na escolha do presidente do Banco do Brasil. Deltan. Esse menino, viu? Alexandre Bertâmio é o mais cotado para assumir a presidência do Banco do Brasil, do governo Bolsonaro. Esses diálogos aqui até falam de outro nome, né? Do Bertâmio não. Mas, estranho não? Um pouco estranho. É. E é o Humberto Lente, aquele que o que a matéria da revista Piauí se refere. Se você pegar essa matéria para dar uma lida, vou ter que meio que na sequência. Falava assim, né? Procuradores da Lava Jato agiram politicamente, usando o antagonista como porta-voz, para interferir na escolha do presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro. Vocês acham bacana se ministro do Supremo usa a Globo News para fazer, né? E se mover politicamente? Acho que era o próprio Deltan que estava nas últimas horas falando que é crime de responsabilidade fazer política se você é ministro, né? Eu acho que se você também é procurador, você não pode fazer isso. Tem que dar exemplo, né, Champs? Ainda mais para interferir no governo Bolsonaro, rapaz. Enfim, em 2018, a Força Tarefa municiou com documentos o site comandado pelo Maynard, Mário Sabino e Cláudio Dantas. O caso é o exemplo mais escandaloso de uma relação promíscua entre o grupo comandado pelo Deltan e os jornais do antagonista. Ali todas as conversas deixa claro que o Lava Jato antagonista se vê como parceiros. O site abre mão da função primordial do jornalismo, fiscalizar o poder, os poderosos, a incluir, né, procuradores e juízes, e recebe em troca informações em primeira mão. Os procuradores também interferiram, ao menos uma vez, diretamente na direção editorial do site. É tipo o que acontece hoje, né? Os portais da direita não falam nada do Partido Novo. Que estranho isso, né? Comentarista de jogo Maynard, dono e editor do site, acatou o pedido de Deltan e parou de publicar notícias sobre o escândalo de corrupção que envolvia Mossack Fonseca e história de advocacia suspeita de abrir empresa offshore do Panamá. Maynard também deu dica de investigação da Dallagnol, que seguiu as pistas do comentarista e em seguida informou em tom lamentoso. Aí falava mais coisa, né? No diálogo, Cláudio Dantas se mostrou um bom parceiro, né? Enfim, perguntou aos procuradores quem eles iriam apoiar para ser o próximo PGR. Não desejava se alinhar aos procuradores para, em suas palavras, apoiar o nome certo. Em resumo, o editor do site queria entrar em campanha com a Lava Jato. E o candidato era o Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino e o Mário Bonsalha. O Mário Bonsalha. Mesmo com tal currículo, o site se tornou porta-voz da Lava Jato, do Moro, falava dos caras e tudo mais. Aqui um dos diálogos, né? Deltan mandando, ó, doutor, menção Ivan, relacionado a Petros. Mandou aqui, claro. Aí o Dantas, legal, amanhã eu posto. Ah, meu Deus do céu. Mas calma. Calma, deixa eu voltar pra cá. Se liga nisso daqui agora. Cadê aqui? Pera aí. Ah, essa parte aqui é boa. É no finalzinho do vídeo. Vou botar aqui. É aqui. Que a gente ficou sabendo depois das matérias da Vaza Jato. Encontro secreto de Deltan foi com bancos réus em ação da Petrobras. Teve um encontro aí meio secreto, hein? O bate-papo secreto do Deltinha. Foi com o Banco Central. O encontro foi bancado pela XP. A XP que a gente comentou no início. Mas o procurador nega que tenha recebido dinheiro para falar com os representantes do banco. Não, mas não recebi nada. E não tem nenhum conflito de interesse. Nenhum. A conversa com os representantes dos bancos aconteceu em São Paulo em 2018, em junho. As informações estão em mensagens do Telegram trocadas entre Deltan e uma consultora da XP divulgadas no Intercept. Segundo a consultoria, participaram. Eu grifei aqui, né? Só para ver um deles que tá aí, ó, que tiver em negrito. Mas, assinado com os acionistas, olha só, né? Só quem pagou a conta foi a Petrobras, que é quem paga o povo brasileiro. Só quem pagou foi a Petrobras. A Petrobras pagou sozinha 3 bilhões. 3 bilhões a Petrobras pagou, né? A Petrobras que é o seu dinheiro. Melhorar o compliance. Quanto pagou para melhorar o compliance? Você tá entendendo, cara? A ONG, que inclusive defendeu o Fachin contra o procurador, pretendia usar a fama que conseguiu com as investigações para ganhar dinheiro com palestras e lançar a si e a colegas candidatos ao Senado. Mudou nada. Tinha candidato. E pra gente chegar aqui ao final do vídeo, um diálogo de fevereiro de 2018, que eu achei muito estranho, com Deltinha, com Pozobon, Robito. Recebemos o seguinte convite. A XP quer você de novo este ano, mas quer fazer um painel com você, com o doutor Carlos Fernando, será que é o Boquita, o Diogo, será que é o Diogo Castor, aquele que foi até afastado, e o Robito, Diogo, Carlos Fernando, só os maravilhosos.
Querem os 4. Alguém da XP irá fazer perguntas, não é show. Vocês fariam isso, certo? Eu fiquei super animado, acho que vai ser o melhor painel ever. Temos que ver uma data entre 20 e 22 de setembro. Me fala o que você acha, por favor. Pra você ofereceram 25 mil. Tem risco de imagem, mas CF e eu achamos que dá pra irmos, apesar do risco. Aí o Roberto Pozobon diz o seguinte, o Castor também achou que não há risco, Delta. Eu não pergunta, né? Ele... Castor respondeu, vou ficar rico. Achamos que há risco sim, mas que o risco tá bem pago. O risco tá bem pago. O risco tá bem pago. Vou botar aqui um pouquinho, né? Salve, salve, Jeffrey Chiquini. Você disse que não conhecia o Deltan. Tá conhecendo, hein? E aí? Agora é a hora, pai. Agora é a hora, pai. Mostrar pra que veio. Tá de qual do lado? O lado do Deltan ou o lado de Bolsonaro? Você tá entendendo porque eu fico puto da vida? Gente, isso aqui é 2022. Eu não tô caçando treta, eu tô relembrando. Olha o Betâmio aí, que foi dar o evento no final de semana. Eu tenho que abafar a minha própria história. Pô, o vídeo que eu tenho, o Bolsonaro recomendou 2 vídeos da minha história. Esse outro. O vídeo do Betâmio. Que mostra um pouco das entradas, inclusive, de como funciona, né? O mercado financeiro com grupos políticos para avançar com agendas. Ai, é isso, né? É a vida. Eu divido a direita, né? Porque eu conto para as pessoas o que aconteceu em verões passados. A direita brasileira, acho que tinha que evoluir um pouquinho mais, sabe? Tinha que não ficar com tanto receio, velho, de olhar, pô. Cara, as coisas de frente, é melhor pra todo mundo. Esse vídeo tá no ar até hoje. Procura aí, dossiê Mão Invisível. Doleiro, MBL, Moro e Bancos. Uma história de amor, mas FHC revela plano. Dá uma assistida lá. Fui muito atacado pelo Moro, pelo MBL, pelo Vem Pra Rua. Toda essa turma, que agora tá aí. Eu sou, segundo Deltan Dallagnol, o trombadinha dos dossiês. Outra coisa que é curiosa, só pra encerrar o vídeo. Toda vez que eu falo do Partido Novo, a Angélica, também conhecida como Paula Chilique, vem me atacar. Ela aí depois começou a vender curso com o Marcel Van Hatten, né, na Bright Minds. Ela mudou, viu? Eu gostava dela na época que ela não blindava o Partido Novo. Aí, vê como são as coisas, né? Ela fez lá a postagem. Pois é, mas o Arthur Machado foi no Jumapalooza pra falar dos créditos de carbono, repare a data 2024. Você já viu quem falar sobre isso, hein? Você já viu quem falar sobre isso, hein? Aí ela vai, né? Arthur Machado no Jumapalooza em plena ditadura, falando crédito de carbono. Aí o Thiago Ramos pergunta, o que ele foi falar lá? Ele foi defender o quê? Ela disse, pesquise e volta aqui pra ajudar. Isso porque ela é jornalista, viu? Ela disse que é. Aí o Thiago volta. Eu botei aqui só início, né? Porque tá cortado. Pra mostrar pra vocês que tá na sequência, né? Olha, esse vídeo do Arthur, quem comentou sobre ele, blá blá blá. Aí tá aqui, ó. Esse vídeo é do Arthur. Eu comentei assim que o Arthur foi. O que comentou sobre 2024, acho que em agosto. Achei pelo Atlas, onde tudo que o quem fala em vídeo, ele registra. Valeu, Thiago. Obrigado aí, mano. Tá no Atlas de agosto. Ele coloca o vídeo, também tá postado, né? No Twitter. Porque o Atlas tem acesso ao link, né? Ele clicou, deve ter sido redirecionado pro Twitch. E aí ele foi atrás e achou o vídeo, deixou o link, ó. Olha lá. E ele ainda postou depois o meu canal do Telegram com eu postando o vídeo. Obrigado, Thiago. Vocês estão entendendo, gente? Cara, eu falei do assunto, tia. E aí? E aí, Angélica? Ele ainda diz, ó, o Kim sempre fala que não tem problema em ir a determinados lugares. O problema é fazer como o Tarcísio, falar exatamente o que o dono do evento quer ouvir. O Trump defendeu mais Bolsonaro que o Tarcísio no mesmo espaço de tempo. Tarcísio é ingrato. Eu falei, por mim eu vou. Eu quero ir um dia. Eu vou, não vou xingar ninguém, mas com certeza eu vou falar coisas que vão fugir do script que o pessoal espera num evento como o Jumapalooza. O Trielli, aí ela depois até faz a postagem seguinte, né? Não tem o menor problema em me corrigir. Aliás, o bom debate requer isso. Mas não tem qualquer informação no tweet a ser corrigida. Arthur estava no Jumapalooza em plena ditadura e falou de crédito de carbono. Seja útil, posta o vídeo em vez de ficar mandando um recado. Isso é jornalismo? A Paquita do Partido Novo tá demais, viu? Aí o Trielli diz, a galera que tá te soprando isso vai te derrubar. Eu digo quem é? Flávio Morgenstern. É quem tá soprando isso. Eles estão todos no grupinho do WhatsApp. Você que conviveu com a gente deveria saber que essa briga contra esse dia do Arthur é antiga. Fomos os pioneiros a demonstrar o problema do crédito de carbono. Ficamos monomaníacos até lá no canal atacando essa pauta.
Aí depois ele fala dela, não vou entrar nesse ponto, e depois ele fala assim, ó, além de fugir de entrevistar o Arthur, você o critica sem dar chance de defesa e sem nem mesmo assistir ao vídeo que está criticando. O problema aqui é the joke is on you. Pra mim, esse tipo de coisa é normal. A galera fala sem saber há muito tempo. A questão é a credibilidade jornalística. Pra quem tem o nome a zelar, esse tipo de coisa não é boa. Tu tá entendendo como são os meus críticos, velho? Eu não posso mostrar nada. E eles me acusam de coisas que eu já fiz. Eu sou o único jornalista no Brasil que tudo que eu falo eu mostro. Me diga uma coisa que eu falei que eu não mostrei. Me diz uma coisa que eu falo que eu não mostro. Aí o povo fica puto comigo. Carluxista, Artuzista. O Carlos me pagou, o Eduardo me pagou, o Jamie me pagou, o Fábio Faria já me pagou, o Tacla Duran já me pagou, o Dario Mestre já me pagou, Fábio Van Garten já me pagou. Já falei do Arthur. Quem mais? Tem mais gente que me pagou também. Teve mais. Tem mais. Sempre tem alguém mais. Até a Pop Game me pagar. Do Guinista também, do Gui me paga. Kassab, a minha coisa de Kassab me pagar. Todo mundo me paga, pô. Cadê esse dinheiro? Tô em busca, viu? Tô em busca. E aí o Petrópolis faz perguntas incômodas, né? Aí eu pergunto, por que essa jornalista nunca critica o novo, hein? Já viram alguma vez essa senhora levantar a voz contra o partido que baba ovo pro SG, mercado de carbono e praticamente todas as pautas da agenda globalista? Por que será, né? Coincidência, genuidade ou cumplicidade? Isso é que se tornou a direita brasileira. E quando você fala, você incomoda. Eu falei no vídeo de ontem que todo mundo meteu a coleirinha. Poucos não. Aí eu falei do Paulo Figueiredo, falei dos que fazem jornalismo de bancada. Eu falei, o único que eu vejo fazendo de bancada que tá falando que tá acontecendo é o Alan. E tá lá, ó. Tá disposto a comprar alguma briga. Vai lá ver se tem alguém falando mal do novo. Só o Alan mesmo. Tá no mesmo lugar aí também. O tempo passou, tá aí. Temos nossas discordâncias, mas mantém aí, né? A linha dele. Por que insistir em teatro? Sem Bolsonaro livre, elegível e Moraes com impeachment, não há eleições no Brasil. O Partido Novo está iludindo as pessoas. O Partido Novo e seus apoiadores não entenderam que sem Bolsonaro não há eleição, mas o decreto do fim da oposição. Não sei se quer explicar isso, se chamar de burro quem pensa o contrário. Mas curiosamente, o Alan, nessa turma, tem medo. Eu sei porque eu sou idiota, porque eu não tô no grupo de ninguém, né? Não sou amigo de ninguém, não chamo ninguém. Só faço o meu videozinho aqui, início, meio e fim, dou play, não fico fazendo lá, chamo entrevista. Então ninguém vai ganhar engajamento comigo. Mostrando o vídeo aqui, ó, que eu achei interessante. É o tipo de trabalho que eu escolhi fazer. Não sou de fazer live, entrevista, sabe? Aqui, ó. Já tem 1 hora de conteúdo por dia, que já me dá um baita trabalho. Gasta umas boas horas do meu dia, né? Podia estar com meus pais hoje lá. Eu não desde que meu pai não passei um dia inteiro com eles e não vou passar. Por quê? Porque todo dia eu trabalho. O que é que eu posso fazer? Graças a Deus eles respeitam isso, né? Eles gostam, vê que eu sou um cara dedicado. E tá aí, pô. Fala que o Alan agora é vendido também. Acusa lá, vai. O Alan tá recebendo dinheiro. Mostra que vocês são os brabos, pô. Cobra lá o Alan também. É só comigo. Tá achando o quê? Que eu vou baixar a cabeça, vou pedir pinico, a gente vai brigar, tá? A gente briga dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. É Jair Messias Bolsonaro. Só voto do Bolsonaro. Só voto do Bolsonaro. Quanto mais vocês reclamam, mais a gente tá aqui defendendo o nosso velhinho. O choro é livre. E tá aí. Alexandre Betâmio. Cara que se movimenta muito bem na política, viu? Já tinha aparecido antes, na mão invisível. A mão invisível do mercado tá aí, viu? Muito visível. E o Tarcísio devia abrir o olho dele. Enfim. Vamos ver como é que o que é que essa semana, né, vai nos trazer. Essa semana promete. Ainda é terça-feira. Ah, meu Deus do céu. Aquele grande beijo e abraço. Se gosta do meu trabalho, quer me ajudar mais, né? Pensamento do canal, tem um Tony Valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas Brasileiro, quempaim.com.br. Não seja igual a Angélica, antes de fazer pergunta besta, vê se não tá lá no Atlas. E fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.